Como lidar com o casamento anterior de um cônjuge? Analisando seus sentimentos. Avalie a ambivalência das suas emoções. A sensação de insegurança, tanto relacionada a si mesma quanto ao seu marido, pode estar totalmente relacionada ao casamento anterior dele. Reflita sobre os motivos que causam esse desconforto emocional e tente descobrir a raiz do problema. Você se sente incomodada por saber que ela ainda tem uma quedinha pelo cara? Acha que ele dá corda para ela? Tente ser o mais realista possível na hora de analisar a fundo esses sentimentos. Compreender totalmente o relacionamento do seu companheiro com a ex é complicado. Principalmente quando há filhos na história e divergências quanto à educação delas. Uma relação complicada nem sempre significa insatisfatória. Algumas pessoas cometem o erro de achar que amor verdadeiro é sinônimo de perfeição. Mas isso é mito. Você pode ser feliz com uma pessoa que precisa manter uma relação de aproximação com outra. O segredo é ter paciência e ter, pelo menos, predisposição para entender o outro lado da moeda. Dependendo da situação, cabe a você decidir se deseja ou não lidar com esse tipo de relação. Mesmo achando seu companheiro uma pessoa maravilhosa, talvez esteja acima do seu limite de tolerância ter que aguentar os dramas da vida pessoal dele. Reflita se você tem problemas em confiar nas pessoas. Os problemas relacionados ao seu marido podem ser um reflexo da sua falta de confiança. Lembre-se de que é com você que ele está agora. E ele não escolheria essa vida se ainda quisesse viver com a ex. Confie no seu parceiro e tente fazer uma reflexão sobre suas próprias inseguranças. Talvez você se sinta insegura por ter sofrido alguma mágoa em um relacionamento anterior. É hora de respirar fundo e dizer: a situação não é a mesma. A pessoa que está comigo agora não é a mesma que me machucou no passado. Outra coisa que pode influenciar nas suas emoções é a experiência vivida por um ente querido ou a relação conturbada de uma celebridade que veio a público. Mas lembre-se de que o relacionamento dos outros não é e nem serve de referencial para o seu. Converse com seu marido sobre a ex dele. Mantenha um diálogo aberto sobre o relacionamento anterior do seu esposo e do papel da ex-mulher na vida dele e dos filhos. Seja sincera sobre seu desconforto e sobre suas emoções. Essa conversa pode ajudá-los a encontrarem a melhor maneira de lidar com toda essa situação. Estabeleça limites na tentativa de minimizar sua interação com a pessoa, usando seu esposo como intermediador. Você também tem um ex, ainda que seja apenas um ex-namorado. Aproveite a oportunidade para ouvir o lado do seu marido em relação a esse assunto. Seguindo em frente, aceite a situação. Por mais que você queira, é impossível mudar o fato de que seu marido tem uma ex-mulher. Mesmo que ela seja uma pessoa difícil. Não há absolutamente nada que você possa fazer para mudar isso. Tente evitar estar nos mesmos lugares que ela. Mas seja educada quando a vir. A melhor forma de combater a imaturidade é ignorar a pessoa. Ao perceber que nada do que fizer vai atingir você, eventualmente ela vai acabar desistindo. Evite remoer o passado. Seu marido certamente deseja deixar as escolhas do passado para trás. Portanto, não vai adiantar nada ficar remoendo essa questão.
Trazer o assunto da ex-mulher dele à tona não é saudável para o casamento de vocês. Pare de se atormentar com isso e coloque o foco no futuro feliz da relação entre você e seu amado. Transforme os momentos que vocês passam juntos em algo bom e significativo para criar novas memórias e deixar as lembranças da ex-mulher no passado. Aprenda a ser feliz. Coloque o foco no presente e tente viver um bom casamento. Seja grata pelos caminhos de vocês terem se cruzado e por estarem vivendo um matrimônio feliz. Não pense em si mesma como a segunda esposa. Você é a mulher dele e ele é seu marido. Simples assim. Quanto mais livre de estresse desnecessário for a relação, mais felizes vocês vão se sentir no casamento. Seu marido já vivenciou muitas coisas antes de encontrar você. Celebre as experiências do passado, pois foram elas que trouxeram vocês dois ao agora. Para fortalecer ainda mais o casamento, tente combinar algumas saídas só o casal. Tenha paciência para criar uma boa relação com as crianças. Trate os filhos do seu marido com amor e respeito, mesmo que eles não a tratem com a mesma cortesia, mas sem forçar a barra para agir como se fosse a genitora deles. Com o tempo, eles vão começar a soltar as amarras e aceitá-la como madrasta. Dê tempo ao tempo. Pode ser que eles se sintam traídos pelo pai a princípio. Não os force a fazerem uma escolha. Dê espaço para eles trabalharem os próprios sentimentos. Tenha em mente que as crianças enxergam o fim de um casamento de uma maneira diferente da dos adultos. Converse com seus enteados sobre os sentimentos deles e não se ofenda com o que disserem. Se já tiverem idade suficiente para entender, explique que não deseja tomar o lugar da mãe deles. Eu não sou uma substituta para sua mãe e nunca vou ser. Mas quero que saibam que podem contar comigo como uma boa madrasta ou simplesmente como uma amiga. Tente fazer as coisas darem certo, pensando no bem geral. Se esforce para colaborar com a dinâmica da família. A ex do seu marido também é um ser humano. Se ela estiver se esforçando para tratá-la com respeito, o mínimo que você pode fazer é retribuir da mesma forma. Não fique ressentida com seu marido por ele ter que pagar pensão. Você precisa entender que quando está com uma pessoa, precisa aceitar tudo que vem atrelado a ela. Tente pensar na pensão como uma conta que vocês precisam arcar como parte das despesas rotineiras. Se você achar que a ex-mulher do seu marido está sendo gananciosa e pedindo mais do que é justo, cuidado ao abordar o assunto com ele. Talvez o ideal seja falar indiretamente dos custos e deixar o cara chegar às próprias conclusões. Converse com um terapeuta conjugal. Não é incomum uma pessoa ficar obcecada pela ex do marido. Mas também não é um comportamento normal. Reflita se esse não é o momento de falar com um profissional que possa orientá-la em relação aos pensamentos obsessivos. Fica a seu critério fazer terapia sozinha ou ir com seu marido para tentar solucionar seus problemas com a ex-mulher dele. Encarando a vida matrimonial com um viúvo. Aceite o passado. A situação pode ficar um pouco mais complicada quando se trata de um casamento com um viúvo. Você pode sentir como se precisasse substituir ou fazer as coisas da mesma maneira que a falecida esposa enquanto ele ainda vivencia o luto, em vez de ignorar o passado.
Simplesmente o aceite. O casamento anterior é parte da vida do seu amado. É normal que ele se sinta triste e enlutado durante um tempo. Abra-se em relação aos seus sentimentos, tantos os bons quanto os ruins. Incentive-o a compartilhar as emoções com você. Essa atitude vai ajudar o casal a construir uma relação mais forte e profunda. Fale sobre o que sente. Se você se sentir insegura ou preocupada por conta do passado, não tenha medo de falar com seu esposo. Aceite que ele sempre vai amar a esposa que se foi. Pessoas que perdem seus cônjuges nunca deixam de amar aquela que partiu. Mas isso não significa que você e seu marido não possam viver uma relação significativa e feliz. Deixe o ciúme de lado e aceite que ele sempre vai pensar na pessoa com carinho. E lembre-se de que ele está com você porque a ama. E agora vocês têm uma vida inteira juntos. O casamento anterior não muda em nada os sentimentos que ele nutre por você. Talvez no início seja difícil compreender isso. Mas com o tempo você vai ver que é possível que ele a ame tanto quanto a que morreu. Não tente ser como ela era. Você pode até tentar levar algumas tradições de família adiante. Mas não deixe de verificar com seu marido primeiro para saber se é uma boa ideia. Sua boa vontade é louvável. Mas para ele talvez ainda seja doloroso. Converse com ele sobre os pertences da primeira mulher. Você pode se sentir incomodada com os pertences da falecida e seu esposo pode querer manter todos os pertences dela. Fale abertamente com ele e tentem chegar a um consenso. Você pode concordar em manter as fotografias, por exemplo, ou uma caixa de recordações, contanto que os demais itens sejam doados. Não force a barra. Tente oferecer algumas soluções que sejam capazes de minimizar o estresse para ambos. Uma ideia é manter os pertences dela em um cômodo que você não tenha o costume de usar ou guardados em caixas que não fiquem expostas. Depois de 1 ou 2 anos, aborde o assunto novamente para tentar se desfazer dos itens. Estabeleça limites, mas tenha compaixão. Por mais que você queira demonstrar empatia ao luto do seu marido, você também tem que pensar nos próprios sentimentos. Quando ele fizer ou disser algo que a machuque, converse com ele. Estabeleça limites para que as necessidades e expectativas de ambos sejam atendidas. Se seu marido se referir à falecida esposa como minha primeira mulher ou minha companheira, e você se sentir magoada, insegura ou desvalorizada, fale com ele. Diga algo como: eu entendo que você ainda está de luto e que o amor por ela jamais vai acabar. Mas esse tipo de comentário me machuca. Concentre-se no presente, em vez de viver no passado. Coloque o foco no agora e no futuro do casal. Criem memórias. Façam coisas que nenhum dos dois tenha feito antes. Experimentem novos hobbies na companhia um do outro. Visitem novos lugares e experimentem comer em restaurantes diferentes. Pense na possibilidade de redecorar a casa ou se mudar para outro lugar. A ideia é você se sentir à vontade no seu lar, e não presa a uma casa onde não se sente bem.